Ok. Nesse segundo momento da nossa aula, nós entramos na seção 3.3 e agora a gente vai falar sobre análise organizacional. Lembre-se sempre que, embora a gente já tenha falado de análise organizacional lá atrás, agora nós estamos falando da análise organizacional baseado dentro do diagnóstico, dentro daquilo que a gente está planejando, tá? Então, o que significa aí a análise organizacional? E a análise organizacional é uma das situações dentro da empresa, vamos dizer assim, que é muito importante, né? Você consegue entender se a sua empresa está indo bem ou se ela não está indo bem, se você conseguir reconhecer como é que está o clima organizacional dentro da sua empresa. Por incrível que pareça, o clima organizacional dentro de uma empresa é primordial, né? As pessoas trabalharem ali motivadas, as pessoas trabalharem alegres, as pessoas trabalharem com segurança, né? Isso faz com que ela traga muitos benefícios para a empresa. Não existe situação pior do que você estar trabalhando numa determinada empresa e você trabalha com aquela situação de que eu não sei o que vai acontecer daqui a meia hora, né? Dando um exemplo. Então, aquele clima fica aquele clima tenso, né? Fica aquele clima meio que de desespero. O que será que vai acontecer? O que será que vão vir de regras, de normas? Então, nós criamos uma certa ansiedade. E essa ansiedade acaba atrapalhando o desenvolvimento do nosso trabalho, das tarefas que nós precisamos fazer no dia a dia. Consequentemente, nós temos aí uma ruptura no nosso clima organizacional, tá? Então, você já deve ter reparado também, você trabalha, claro, você está dentro de uma instituição, principalmente agora na pandemia, digamos assim que o clima organizacional, ele ficou muito sensível, né? Nós estamos trabalhando em casa, estamos trabalhando mais do que se nós estivéssemos trabalhando na própria empresa. A empresa percebeu isso, né? Que nós passamos a ser mais produtivos em casa do que propriamente se estivéssemos na própria empresa, né? A empresa percebeu que ela está economizando muito dinheiro com essa situação e ela está faturando mais com essa situação, né? Consequentemente, a empresa começou a nos cobrar mais, a nos dar mais atividades, mais tarefas, né? Então, tudo isso mexeu com o clima, né? Porque eu não estou do lado dos meus colegas, fica difícil eu estar conversando com os meus colegas, porque eu tenho uma série de atividades para estar fazendo, então eu não tenho mais aquele tempo para conversar, né? Porque na empresa eu tenho um colega do lado, tenho um colega do outro, na frente ou atrás, você está trabalhando e às vezes está trocando uma ideia, e agora fica difícil, porque às vezes você está numa tela, está trabalhando, para conversar você precisa mudar de uma outra tela, para entrar no WhatsApp, para digitar o WhatsApp, né? Então isso complicou um pouco, né? Então você já deve ter reparado que funcionários de uma determinada empresa costumam agir de uma forma, enquanto os de outro têm um comportamento totalmente diferente, né? Você já deve ter percebido, por exemplo, que às vezes um colega seu, ele chega para você e diz assim, nossa, lá na minha empresa é assim, é assado, porque amanhã nós vamos jogar bola com o pessoal, com o diretor, nós estamos fazendo um campeonato de kart, porque a empresa está pagando, o diretor lá é muito bacana, e papapá, papapá, enquanto que na sua empresa você não consegue ter um café da manhã com um pãozinho na chapa, tá? Então a gente percebe que existe aí muita diferença, né? De como o funcionário age numa determinada empresa e como o outro age numa outra empresa, tá? É claro que toda empresa, nenhuma delas foge disso, todas elas têm regras a serem cumpridas, né? A serem obedecidas. Você tem regras de comportamento. Sejam elas escritas, te deram isso quando você foi admitido através de um livrinho, ou não, né? Às vezes ela está só na boca, tá? Que determinam aí a maneira do agir das pessoas dentro dessa empresa, tá? Você já deve ter percebido, por exemplo,
o seu colega às vezes age de uma determinada forma, ou ele é novo na empresa, ele faz alguma coisa, alguém chega para ele e fala, ó, fulano, é melhor você não fazer isso, porque se o chefe vê, se fulano vê, vai te causar problemas, ele não gosta que faz isso. Veja, foi uma regra de comportamento oral, não tem nada escrito, né? Em outras empresas não, em outras empresas você tem lá uma regra de comportamento, um livrinho, onde tem lá o que pode ser feito, o que não pode ser feito, de que forma você tem que agir, né? É por onde você pode andar, onde você não pode ir, onde você não tem acesso. Então, você tem lá uma série de regras que você precisa cumprir essas regras. E caso você não cumpra essas regras, elas são passíveis aí de uma demissão por justa causa, tá? Então, a cultura organizacional é justamente isso. É o conjunto dessas crenças, desses valores, que são traduzidos nos objetivos, nas políticas, nos hábitos e nos comportamentos que se disseminam por toda a empresa. Tá? Então, a cultura ela pode se manifestar formalmente como uma declaração da missão, da visão e dos valores da empresa, né? Ou de maneira informal, que foi aquilo que eu comentei. Ó, fulano não gosta disso, olha, o dono não gosta que se faça isso. Alguém que chega atrasado, por exemplo, né? Não está acostumado, chegou atrasado, achou que aquilo pegou o ônibus atrasado, digamos, o ônibus quebrou, atrasou, etc. e tal. Alguém vai chegar para ele e falar: olha, hoje passa, mas se fulano vê você chegar atrasado, ele vai te chamar a atenção, ele vai descontar o seu dia, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então, é uma forma oral de traduzir aí os objetivos, a política da empresa, os hábitos que a empresa tem, né? Que é feito, nesse caso, de uma forma informal. Então, por exemplo, num bate-papo, no refeitório, eu acabei de falar aqui de mesa lado a lado, por exemplo, né? Mas isso pode... Você saiu para almoçar ou está lá no refeitório, a cultura, ela pode se manifestar, né? A cultura é um dos principais fatores para o sucesso de uma organização. A forma que a empresa pensa, qual é a cultura da empresa, qual é o valor que a empresa tem, né? O que ela prega. Então, é possível que a cultura da sua empresa, a cultura atual, ela esteja atrapalhando os resultados da sua empresa. Lembra que no primeiro momento da aula, e lá atrás também eu já falei para vocês, mudança é bom? A empresa sempre precisa estar mudando alguma coisinha. Às vezes a empresa acha que não precisa mudar nada, né? A empresa foi construída pelo meu avô, passou pelo meu pai, agora está nas minhas mãos. Esta empresa é sólida. Não, mas quando estava com o seu avô, a situação era uma. Quando chegou com o seu pai, era outra. E agora na sua mão vai ser outra totalmente diferente. Então, nós precisamos mudar alguma coisa. Então, a cultura da empresa, por exemplo, ela precisa ser revista. Tá? Existem algumas empresas, por exemplo, né, que vêm de pai para filho, digamos assim, né, e que a pessoa costuma tomar determinadas atitudes porque foi assim que ele aprendeu do avô e do pai dele, né? Só que quando chega agora, e agora está na mão dele, só que agora quando chega no filho dele, ou seja, chega no bisneto, né? O bisneto já foi para a faculdade, o bisneto já fez faculdade, o bisneto já fez pós-graduação, às vezes teve a sorte de estudar no exterior. Então, ele vem cheio de coisas novas. E muitas vezes o dono, não, peraí, não é bem assim, nós não podemos fazer desta forma, tal, e aí a pessoa explica, não, olha, você precisa se atualizar, nós vamos colocar aqui toda a tecnologia, nós vamos informatizar a empresa, não, não vai fazer nada disso, e aí você pergunta, mas por que não pode fazer? Aí a pessoa diz aquela famosa frase clássica, porque sempre foi feito desta forma, né? Essa é a famosa frase clássica de pessoas que têm resistência à mudança. Tá? Então, referente aí no caso da cultura, por exemplo, de repente você precisa mudar o modo de ver da empresa, a cultura da empresa, porque pode ser que toda essa forma, que toda a crença que você tem, todos os valores que você tem,
né? E isso foi traduzido para os objetivos, para a política e pelos hábitos da empresa, pode ser que tudo isso esteja atrapalhando aí a empresa, pode ser que esteja acontecendo alguma coisa na empresa. Isso acontece muito quando? Por exemplo, quando uma empresa é vendida, né? Quando há incorporação, a fusão de uma determinada empresa, muitas vezes acontece isso. Quando entra, por exemplo, um diretor novo, alguma pessoa nova que tem poder de decisão dentro da empresa, também acontece isso. Por quê? Porque a pessoa, ela traz uma cultura nova, né? Ou ela tem uma determinada cultura, né? Às vezes a tua empresa está com uma cultura legal, gostoso, bacana, né? As crenças, os objetivos ali e tal, tá tudo certinho, tudo bonitinho, e de repente entra uma nova pessoa com uma cultura diferente, você tem aquele baque, igual o choque da água fria, né? Você está com o corpo quente, abre o chuveiro, esquece que ele está desligado e você tem aquele choque de água fria. Então acontece isso, né? Então você precisa parar, analisar e tentar entender que, poxa, peraí, você começa a rever a empresa, o que acontecia anteriormente, e você percebe que muita coisa mudou. Poxa, por que os funcionários agora estão agindo desta forma? Por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo? Então você percebe que a mudança de cultura está trazendo o quê? Está trazendo situações que não vão levar a lugar nenhum. Então, aquela cultura começa a atrapalhar o seu negócio. Em vez de fazer o seu negócio crescer, acaba fazendo com que o seu negócio regrida. Ok? Bom, vocês viram que no slide anterior, eu deixei aqui em vermelho, né? Sinalizei a missão, a visão e os valores. Isso é importante a gente aprender. Nós conhecermos a visão, a missão, a visão e os valores da nossa empresa, né? Quando isso está muito claro, né? Nem toda empresa tem isso de uma forma muito clara, se bem que hoje em dia está se cobrando muito isso das empresas, né? Então, a missão da empresa. O que é a missão da empresa? A missão é a razão de ser da empresa, tá? Ou seja, qual é o meu negócio? Quem é o meu cliente? O que tem valor para o cliente? Qual será o nosso negócio e como deveria ser o nosso negócio? Veja que a missão da empresa, ela favorece muito e ela deixa de uma forma muito clara, né, o que tem valor para o meu cliente. Então, ela coloca o cliente aqui em primeiro lugar. É a pirâmide invertida, né? Em vez de eu estar lá no topo e o meu cliente embaixo, a pirâmide ela é invertida. O meu cliente em primeiro lugar e eu em último lugar, tá? Muitas empresas hoje em dia estão esquecendo que as pessoas mais importantes para ela é justamente o cliente. Ela conquista o cliente e depois ela esquece esse cliente, tá? O que é a visão do negócio? A visão do negócio mais ou menos aquele sonho impossível, né? É aquilo que você quer ser ou é aquilo que você está buscando daqui a 10 ou 20 anos. Isso, a visão da empresa é a longo prazo mesmo, tá? É uma coisa distante, né? Então, o que eu quero ser daqui a 10, 20 anos? Onde eu quero estar daqui a 10, 20 anos? Por exemplo, vocês, né? Qual é a visão de vocês? O que vocês querem para daqui a 10, 20 anos? Né? Eu quero estar casado com 10 filhos, né? Morando na praia, vivendo de conchinha. Né? O que você quer fazer daqui? Onde você se vê daqui a 10, 20 anos? Tá? Eu tenho certeza que a maioria de vocês aqui é jovem, né? 18, 20 anos aí. Então, daqui a 20 anos, você vai estar com 40 anos. Então, o que você imagina ser, estar, ter com 40 anos? Né? Qual é o seu sonho impossível? Então, para que você possa alcançar esse sonho impossível, você precisa começar a trabalhar hoje, você tem que plantar hoje, você tem que regar esta semente hoje. Tá? E quais são os valores empresariais? Qual é o valor da empresa? Valores são as atitudes que a empresa defende. Tá?
Ah, então a empresa defende a sustentabilidade, a empresa defende que não haja diferenciação entre as pessoas, né? A empresa defende um trabalho, uma oportunidade para todo mundo. Enfim, quais são os valores da empresa? Então, você pode traduzir, inclusive, isso aqui para a sua vida pessoal também. Qual é a sua missão, qual é a sua visão e qual é o seu valor, ok? Bom, mas para a empresa nós precisamos nos deter desta forma aqui, conhecer a visão e conhecer os valores empresariais. Aliás, quando nós vamos fazer um diagnóstico empresarial, a gente já falou muito, nós já falamos muito disto aqui. Uma das coisas que nós precisamos conhecer, saber e entender é a missão, a visão e os valores da empresa. Tá? Para você diagnosticar a empresa, você precisa saber tudo isso, você precisa conhecer isso para você poder diagnosticar. Porque como é que você vai criar um diagnóstico, vai dar ali uma solução para a empresa, se você não sabe onde a empresa quer estar daqui a 10, 15 anos, 20 anos, né? Então, a gente precisa conhecer tudo isso. Bom, vamos ver aqui agora alguns sintomas, aquilo que a gente percebe, a tua intuição está dizendo, né? Que atrapalha a cultura organizacional, que fragiliza a cultura organizacional, né? Então, por exemplo, o funcionário pouco produtivo, funcionários que não têm engajamento estão desmotivados, a falta de colaboração entre colaboradores e também entre equipes e dificuldade de se gerar novas ideias. Então, tudo isso aqui vai fragilizar a empresa, vai atrapalhar a cultura da empresa, né? Você tem um funcionário desmotivado, né? Ele vai ficar ali, umbigo na mesa, alguém pede alguma coisa para ele, ele fala, agora eu estou ocupado, depois eu faço, depois eu envio, eu estou saindo, estou com pressa, amanhã eu não venho porque arrumo uma desculpa qualquer. Então, ele não está ali motivado, ele não está engajado, ele não está comprometido, né? Começa a produzir pouco, começa a colaborar pouco com os seus colegas de trabalho, não ajuda. E é claro, por último, ele não vai ser uma pessoa criativa, né? Jamais ele vai ser uma pessoa criativa, porque ele vai falar, vou dar ideia para quê? Ninguém liga para nada nessa empresa, por que eu vou dar ideia, tá? E aqui nós temos, nesse quadro aqui, nós temos 3 formas de você matar a cultura organizacional e tem um pouco a ver com as outras que a gente viu ali no outro slide, ali que fragiliza a cultura. E tem muito a ver, né? Primeiro, não contratar pela cultura da empresa. Tá? Então, contratar pessoas que contradizem os valores da empresa apenas pelo resultado que eles podem entregar é prejudicial para a cultura interna. Por exemplo, tá? Vamos supor que a sua empresa, vou pegar um assunto que está bem em moda, tá bom? Bem em moda, para dar esse exemplo. É um exemplo, ok? Vamos supor que a sua empresa, ela prega a igualdade entre as pessoas, né? Se a pessoa é branca, se a pessoa é negra, se é asiático, né? Não importa a cor da pessoa, né? Então, ela é essa cultura. Para ela, tanto faz contratar uma pessoa branca, como contratar uma pessoa negra, como contratar um índio, como contratar um asiático. Para ela, não tem problema algum, ok? Desde que saiba desenvolver o trabalho, não há problema algum. Muito bem. Só que, de repente, ela contrata uma pessoa que é uma excelente pessoa, tá? Uma excelente pessoa, mas é uma pessoa branca, por exemplo, tá bem? Uma pessoa branca. E contratou essa pessoa, ok? Só que essa pessoa ela vai trabalhar junto com pessoas de outras etnias, né? Vai trabalhar com uma pessoa negra, vai trabalhar com um asiático, por exemplo, e ela não consegue trabalhar com essas pessoas porque ela é racista, digamos assim, né? Ela não se adequa a tudo isso.
Então, contratar uma pessoa só pelo valor de conhecimento que ela tem, você vai matar a sua cultura organizacional, tá? Então, você precisa contratar alguém, tudo bem, que desempenhe bem as funções, que tenha conhecimento, legal, bacana, mas que seja condizente com a cultura da sua empresa, tá? Que acredita naquela cultura, que aceite aquela cultura, tá? Porque se ela não aceitar a cultura, esquece, ela não vai progredir, vai dar problema dentro da empresa, ela vai trazer problemas para você dentro da tua empresa, dentro da tua equipe, tá? Então é aquilo, olha, se você tem uma equipe onde você tem uma diversidade na equipe, então precisa se deixar muito claro que todo mundo ali é profissional. Eu não quero saber se esse é isso, se aquele é aquilo. Para mim não importa. Para mim importa que esta pessoa ela é um profissional, ela está desempenhando as suas funções e acabou, morreu o assunto. O restante não me diz respeito, tá? Não acompanhar o desenvolvimento individual. Esse é um outro problema. Esse é um problema típico das empresas, tá? Não acompanhar o desenvolvimento individual das pessoas. Então, você contrata a pessoa, tá? Explica para a pessoa o que ela vai fazer, vira as costas e vai embora. Não, eu preciso acompanhar, eu preciso ver o desenvolvimento dessa pessoa, eu preciso ver se ela está crescendo profissionalmente, se ela está entendendo o que está acontecendo. Eu já vi vários funcionários, e muitas vezes eu cheguei para eles e perguntei assim, por que você faz esse relatório? Porque sim. Falei, não entendi, por que sim? Por que sim? Por que sim? Hã? Fulano falou que era para mim fazer. Mas por que você faz dessa forma? Porque é assim que tem que ser feito. Então a pessoa não sabe o porquê, não tem consciência, né? O porquê que está fazendo aquele relatório daquela forma. Para que serve aquele relatório? Qual a função daquele relatório? Né? Qual o envolvimento que aquele relatório vai ter lá na frente? Isso é importante a pessoa saber, porque ela passa a entender que ela é pessoa importante dentro da empresa, né? Que o relatório dela, junto com o relatório de outras pessoas ali, compôs ali uma decisão da empresa. Então, isso é importante. Então, você precisa acompanhar o seu colaborador, né? Saber o que ele está fazendo, de que forma ele está fazendo, e principalmente se ele está entendendo aquilo que ele está fazendo, né? Qual é a contribuição que ele está dando para a empresa? Porque tudo que nós fazemos dentro da empresa, de certa forma, nós estamos contribuindo para o sucesso da empresa. Se nós estamos fazendo alguma coisa boa, nós estamos contribuindo para o sucesso da empresa. Se a gente está fazendo alguma coisa fora do padrão, nós estamos contribuindo para que a empresa não tenha sucesso, tá? E por último, não colocar em prática os valores da empresa. Então a empresa tem os valores dela lá, né, uma série de valores, mas eu não coloco em prática, eu não pratico isso dentro da empresa. Só está no papel, ninguém cobra nada de ninguém. Então isso também vai fazer com que a sua cultura, ela acaba sucumbindo, aí ela vai entrar em óbito, né? Ela primeiro vai para a UTI, vai ser entubada e em pouco tempo, infelizmente, ela vai entrar em óbito. Bom, mas antes de você decidir o que é melhor, qual a melhor cultura para a sua empresa, né? Você precisa avaliar o estado atual da sua empresa. Eu acho que eu já comentei com vocês. Nós, como administradores que seremos aí, como pessoas, gestores de empresa, lembre-se que você tem 2 ouvidos e uma boca. Escutar mais, falar menos. Então, para que eu possa decidir o que é melhor para a empresa, qual é a melhor cultura da empresa, eu preciso escutar, né? Eu preciso verificar, eu preciso conversar com as pessoas, né? Eu preciso entender. Então, o que é que está funcionando? Ok? O que está funcionando bem dentro da minha empresa? E o que eu preciso mudar dentro da empresa? Existe aquele ditado que diz assim, time que está ganhando não se mexe. Errado. Time que está ganhando, você precisa obrigatoriamente mexer, né? E por que nós mexemos em time que está ganhando? Porque eu estou dando nova oportunidade a outros atletas,
de se mostrarem, eles têm uma oportunidade de se mostrarem, que eles também estão na mesma condição daqueles atletas que são os efetivos ali, né? Que são aqueles que estão sempre sendo colocados para jogar bola. Tá? Então, eu tenho até a oportunidade de testar novas jogadas, testar novos jogadores, testar novas situações, porque eu estou numa situação confortável. É quando eu estou na situação confortável que eu posso mexer nas peças do tabuleiro. Por quê? Porque se está funcionando, eu vou testar outras formas e ver se vai funcionar da forma que está funcionando, se melhorou ou se piorou. Tá? Então, eu tenho essa oportunidade. E o que eu preciso mudar? Essa é uma outra... esse é um outro problema dentro da empresa, que muitas vezes, principalmente se é uma empresa onde o proprietário está à frente, ou se a empresa tem 2, 3 sócios, que é difícil entender isso. Por quê? Porque essas pessoas sempre têm na cabeça que a minha empresa é top e não preciso mudar nada na minha empresa porque ela está funcionando 100%. Legal que a sua empresa está funcionando 100%, mas você não quer melhorar? Você não quer crescer? Tá? Ou você quer ficar sempre nessa baladinha que você está? Né? Dessa forma que você quer, é essa visão que você tem daqui 10, 20 anos? Né? É com esse salário que você quer estar daqui a 10, 20 anos? É essa vidinha que você tem, por exemplo, que você quer estar daqui a 10, 20 anos? Não que você tenha um salário ruim ou uma vida péssima, não é isso, tá? Mas eu acho que todo mundo quer crescer na vida, pessoal, profissionalmente, sempre quer almejar alguma coisa. E o que eu preciso mudar? Então, eu aceitar o que eu preciso mudar é muito difícil. Vamos levar isso aqui para o lado pessoal, só para você entender, né? Se alguém chegar para você, por exemplo, e dizer assim, nossa, o seu cabelo está muito comprido, você precisa cortar o cabelo, você vai dizer, imagina, meu cabelo está lindo, maravilhoso, está bonito, está isso, está não sei o que, está não sei o que, não sei o que lá, né? Se alguém chegar para mim e falar assim, ô Zé, você precisa tingir o seu cabelo porque ele está muito branco, eu vou falar, os seus olhos, você precisa procurar um oculista, meu cabelo não está branco, né? Aliás, meu cabelo, não tenho nem cabelo mais para dizer que o cabelo está branco. Tá? Então, eu entender que preciso mudar é uma coisa muito difícil. Na empresa é a mesma coisa. Você chegar para o dono da empresa amanhã e falar, olha, eu tive uma aula ontem de planejamento estratégico, aprendi um monte de coisa, e percebi que aquele departamento assim, 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 assado, nós precisamos fazer uma mudança nele porque está tudo errado. Nossa, é capaz de você perder o emprego. É capaz de você ser xingado, ser crucificado, ser queimado na fogueira. Tá? Então, eu preciso absorver, preciso ter a consciência, né, de dizer, olha, você precisa mudar, tá? Então, como é que eu vou avaliar aqui a cultura organizacional de uma empresa? Primeiro, observar as diferentes interações, né, entre pessoas, entre departamentos, o que está acontecendo, de que forma que está acontecendo. Rever os programas de incentivo, ou se não existe nenhum tipo de incentivo dentro da empresa. Tá? Fazer uma caminhada pela empresa, ou você fica o dia inteiro sentado atrás da mesa. Você diz assim, olha, minha porta está aberta, mas você não deixa ninguém entrar, não adianta. E fazer entrevistas com os colaboradores. Essas entrevistas com os colaboradores, você pode ter um bate-papo informal, por exemplo. Né? Na sua caminhada, você para ali e tenta conhecer um pouco mais ali o seu colaborador, né? Entender o seu colaborador, tá? Bom, observar as diferentes interações. Então, o que a gente tem para falar sobre isso? As interações em ambiente corporativo, elas se dão, obviamente, entre nós, funcionários, entre os colaboradores, entre as equipes e entre líderes e também liderados. As relações humanas são a base para uma cultura organizacional forte e sustentável. Por isso, ao avaliar a cultura organizacional, você precisa analisar a dinâmica entre os seus colegas de trabalho e observar como eles se comunicam ou colaboram uns com os outros. Tá? Então, por exemplo,
Eles respeitam as ideias e opiniões uns dos outros? Eles se relacionam no nível interpessoal? Eles funcionam coesivamente como um time? O ambiente de trabalho promove uma livre troca de diálogo e de perspectivas? O pensamento, o planejamento, a tomada de decisão e as ações são melhores quando executados cooperativamente? Então, aqui você está verificando o quê? Qual o relacionamento que os seus colaboradores têm um com os outros? De que forma esses colaboradores interagem com os seus líderes? Como é que o líder interage com os seus liderados? Como é essa interação? E isso, ele se dá no dia a dia, na hora do trabalho, na hora do cafezinho, na hora do almoço, na hora do descanso. Como é que é essa interação, né? Se você passear ali pela sua empresa, pela fábrica, o pessoal vai estar sentado ali em grupinhos, ou você vê aquela pessoa sentada lá no cantinho, no chão, encostada na parede, olhando o celular sozinha? Tá? Como é que é essa interação? Então, você sabe, você tem aí um termômetro, né? Você tem aí um termômetro de como é que está a interação dentro da empresa, tá? Como é que os funcionários estão interagindo. Depois, rever os programas de incentivo ou, né, a falta desses programas. E a falta desses programas, desses incentivos, eles fazem uma grande diferença dentro do clima organizacional da empresa, né? A pessoa saber que tem um plano de seguro, a pessoa saber que tem lá o Vale Transporte, a pessoa saber que tem ali a sua refeição subsidiada, quem sabe um incentivo para estudar, né? Uma bolsa de estudo. Então, tudo isso também faz com que a sua cultura mude, né? Você tem uma cultura melhor dentro da empresa, né? Tem empresas, por exemplo, que fazem lá o Dia da Família, faz questão da família visitar o local onde o colaborador trabalha. Por quê? Porque caso o colaborador pense, né, tenha a ideia de falar assim, eu estou pensando em mudar de empresa, muitas vezes a família, vendo onde aquela pessoa trabalha, vai dizer assim, imagina, você não pode sair de lá, a empresa é boa, a empresa tem isso, tem aquilo, não sei o quê, eu vi lá o ambiente de trabalho, nossa, que legal trabalhar ali, tem ar-condicionado, tem cafezinho, tem lanche, tem chá, tem não sei o quê. Então a família acaba ajudando. Então é uma forma de você reter talento também, né? Então a segunda dica aí é como avaliar a cultura organizacional de uma empresa, tem a ver com os mecanismos que você utiliza para motivar o seu colaborador. Então a motivação é um aspecto crucial para a cultura de uma empresa. Por isso, é interessante que você faça uma análise dos seus atuais programas de incentivo. É dessa forma, caso você ainda não tenha um, estude a possibilidade de desenvolver o quanto antes. Né? Torne esta prática o mais pessoal possível. Leve em consideração interesse, estilo de vida, hobby de cada funcionário e encontre maneiras de recompensá-los com esses detalhes pessoais em mente. Por exemplo, se algum colaborador gosta de cozinhar, recompense o seu esforço oferecendo a ele um mini curso ou um workshop de culinária, por exemplo. Profissionais que se sentem valorizados tendem a dar o melhor de si, contribuindo para a disseminação da cultura da empresa. Tá? Então, muitas vezes, dependendo do tamanho da empresa, lógico, né? Isso é óbvio, né? Você não vai conseguir fazer grande coisa se você trabalhar numa empresa pequena. Mas, muitas vezes, pequenas ações fazem as pessoas se sentir bem, né? Então, aqui tem um exemplo basicão, né? Você sabe que a pessoa gosta de cozinhar, tem um apreço muito grande todo final de semana. Quando começa a semana, ele chega e fala, esse final de semana eu cozinhei isso, eu fiz aquilo, né? Fiz um churrascão, fiz uma comida, fizemos isso, fizemos aquilo. E, de repente, você compra um livro de culinária, ou você dá alguns apetrechos de churrasqueiro para ele vai se sentir bem, ele vai se sentir recompensado. Ele vai perceber que aquele esforço que ele está fazendo é de uma certa forma, né? E ele vai entender a limitação da empresa, é claro, né? Ele vai se sentir abraçado, ele vai se sentir parte da empresa, né? Então você vai ter sempre ali
um aliado, tá? Fazer uma caminhada pela empresa, percorrer os departamentos, né? Dar uma volta pela empresa sem cobrar nada de ninguém, né? Só passear, olhar, né? Ficar ali de olho, vendo o que as pessoas estão fazendo e, se possível, não deixar que as pessoas percebam que você está ali observando, porque senão as pessoas começam a mudar a sua forma, aquilo que ela está fazendo, né? Ela vai agir de uma forma diferente. Então, você não pode interferir, você não pode mudar o futuro. Tá? Você fica ali só observando. Tá? Então, como é que é o espaço alocado e distribuído entre os departamentos? Onde estão alocados os escritórios? Qual é o conteúdo postado em quadros de avisos e também em murais? Como os funcionários se organizam e dividem as suas tarefas? Como as áreas comuns são utilizadas? O que os colaboradores escrevem um para os outros? De que forma eles se relacionam? O que é dito nos e-mails? E qual é o tom das mensagens? Se é um tom formal, um tom informal? Se ele está tratando o outro de uma forma agradável, se ele está tratando de uma forma hostil? Com que frequência os colaboradores se comunicam uns com os outros? Toda a comunicação que é feita, ela é escrita ou as pessoas se comunicam de forma verbal? Que tipo de interação você vê entre os seus funcionários? Né? Claro, aqui você tem algumas perguntas. Tá? Você vai avaliar, né, a sua cultura de acordo com a sua empresa, ok? Esse rol, essas sugestões aqui de perguntas, são sugestões. Você pode aqui mudar, acrescentar, tirar, né, adequar, de acordo com a sua empresa. Mas você caminhar e caminhar periodicamente para observar a cultura da sua empresa em ação é primordial, tá? Os funcionários vão perceber que você está ligando para a empresa, né? Que você está presente na empresa, que você está ali olhando, que você está verificando, que você se interessa e que você não está largando tudo na mão de qualquer pessoa, ok? Por último, fazer uma entrevista aí com os seus colaboradores, né? Conversar com os seus colaboradores, entender o que eles estão vendo, de que forma eles estão vendo, como é que eles veem a empresa. Tá? Então, você pode criar aí, ou conversar com o seu funcionário, né? Ou você pode criar um questionário, mas que usem que sejam honestos o melhor possível, né? O mais honestos possíveis, naquelas perguntas que estão sendo feitas, e perguntas indiretas, né? Se você fizer pergunta direta, basicamente você está levando ele a responder aquilo que você está querendo. Então, faça perguntas indiretas, porque aí você está dando a ele a liberdade de colocar as palavras do jeito que ele quer colocar. Isso também é importante, tá? Então, você pede ali, ó, por exemplo, de 0 a 10, qual a chance de você indicar essa empresa para um amigo trabalhar? Né? Como você descreveria esta empresa para um amigo que quer trabalhar aqui? Qual é a coisa que você mais gostaria de mudar na organização? O que você não mudaria de jeito nenhum? Aquilo que está bom que você não muda? Qual é a sua característica favorita que está presente nesta empresa? O que você acha dos líderes, do comportamento deles? Se está de acordo com os valores da empresa? Qual atividade que traz mais satisfação para ele, independente dele ser recompensado ou não por aquilo, né? Qual parte do seu papel te inspira mais dentro da empresa? Né? E aí você pode elaborar outras questões, né? Mudar algumas, incrementar alguma coisa, mas dar a liberdade a ele, né, dele escrever aquilo que ele acha que ele pode escrever, e você vai ter uma surpresa com tudo isso, pode ter certeza, tá? Porque você vai ter aí uma criatividade muito grande, tá? Claro, você vai ter alguns que basicamente não vão falar absolutamente nada, né? Tem receio de perder emprego, né? O que ele está querendo fazer com isso, tal. Existem essas pessoas, mas você precisa
tranquilizar essas pessoas, mostrar a elas que não, nós estamos querendo melhorar a empresa, nós estamos querendo melhorar o clima aqui dentro da empresa, para que todo mundo trabalhe motivado, todo mundo trabalhe contente, tá? Então, pedir a colaboração deles, ser o mais honesto possível. E aqui nós temos 6 dicas para que você possa melhorar a cultura dentro da sua empresa. O que você pode fazer para melhorar a cultura da sua empresa já a partir de amanhã, né? Primeiro, deixe a missão e os valores da empresa claro para os seus colaboradores, cultivando um ambiente onde as pessoas sabem por que fazem o que fazem. Segundo, mantenha os colaboradores atualizados sobre tudo o que acontece e em qual sentido os negócios estão indo. Isto faz com que todos se sintam parte de uma comunidade. Terceiro, estipule metas e prazos que levem em consideração o surgimento de outras necessidades ao longo do percurso. Garanta que entregará a tempo e não atrapalhará o andamento das atividades dos colegas que dependem de você. Quarto, comemore cada etapa de progresso. Ao final de cada ciclo, é preciso comemorar cada conquista que ocorreu ao longo do projeto. Quinto, equilibre a competitividade com o nível de trabalho. Ou seja, se você deseja dinamizar e elevar a forma como sua organização compete, você tem que energizar e elevar a forma como sua equipe se comporte. E sexto, crie uma atmosfera casual e democrática, criando um ambiente mais aberto e propício para que os funcionários possam expressar suas opiniões e suas ideias. Tá? Então, aqui nós temos aí, basiquinho, 6 ideias, né? Nada complicado, nada que você não possa implantar a partir de amanhã essas ideias, tá? Começar a fazer teste com essas ideias, para que você perceba daqui a alguns dias, óbvio, não é pastelaria, a gente já falou sobre isso, as coisas não acontecem do dia para a noite, levam um tempo, né? E você vai perceber que os funcionários vão começar a trabalhar de uma forma diferente, os funcionários vão começar a te ver de uma forma diferente, né? Os funcionários vão começar a entender muita coisa que acontece na empresa de uma forma diferente. Não existe coisa pior do que... Porque funcionário percebe isso, você sabe disso. Você é funcionário e você sabe disso. Funcionário percebe quando a empresa... quando está acontecendo alguma coisa na empresa, né? O funcionário percebe que vai acontecer alguma coisa na empresa. Ele sente tudo isso. Ele sabe tudo isso. E não existe coisa pior do que ele ficar ali à deriva, né? Ele percebe que vai acontecer alguma coisa, ele tem certeza que vai acontecer alguma coisa, né? Porque a Rádio Peão já funcionou, então já tem rumores ali do que vai acontecer, mas ninguém da empresa tem a coragem, a capacidade de chegar e falar, olha, pessoal, nós estamos querendo fazer isso, nós estamos querendo fazer assim, assado, nós precisamos mudar isso aqui por causa disso, disso, disso e disso, né? A empresa só vem à tona, né, quando ela tem alguma notícia ruim para dar para os funcionários, né? Aí ela vem, ela reúne todos os funcionários e ela quer transmitir aquela notícia ruim de uma forma boa, de uma forma produtiva, de uma forma dizendo, olha que bacana que está acontecendo, etc. e tal, mas na realidade aquilo é uma coisa muito ruim que está acontecendo e que está desmotivando todo mundo, está todo mundo indo para o buraco, em vez de estar todo mundo subindo para o andar superior, ok? Bom, é importantíssimo você fazer isso, né? Caso você faça esse teste, caso você possa ter esta oportunidade, né? Se você tem poder de decisão ali dentro da empresa, ou se você tem diálogo com o pessoal dentro da empresa, né? E você percebe que a empresa está com a sua cultura aí fragilizada, que está todo mundo preocupado, etc. e tal, você tem uma forma aí de fazer, de mudar essa cultura organizacional, tá? Talvez você diga assim para mim, professor, tudo bem, a gente vai fazer isso, mas a gente está afastado, está em casa, não tem como eu fazer essa implantação. Muito pelo contrário, tá?
essa situação que nós estamos vivendo é a situação ideal para você motivar funcionário, para ele se sentir que está fazendo parte da equipe, que o emprego dele está garantido, que ele não vai perder o emprego, né? Que embora toda essa situação esteja se mudando para esse modelo, digamos assim, mas que ele faz parte desse modelo, que ele está seguro. Então, você tem sim oportunidade de lançar aí essa forma de apresentação, tá bom?